Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Swamp Thing, o Monstro do Pântano, filme de 1982, dirigido pelo Wes Craven, baseado no personagem da DC. E nós temos aqui um filme que gera excelentes discussões, especialmente pegando o nome do diretor, especialmente analisando também a filmografia do Wes Craven. Nós temos aqui um Wes Craven pouco inspirado ou um Wes Craven que estava apenas se divertindo. Se você pegar as biografias do Wes Craven, olha, os autores eles acabam discordando também na análise desse filme. Alguns direcionam para a diversão pura, outros direcionam para um momento diferente na carreira em que o Wes Craven queria se provar também. Queria mostrar para os estúdios que conseguiria lidar com um orçamento um pouco maior do que ele estava acostumado. Mas vamos para um contexto. Naquela época, a Embassy estava muito interessada em adaptações de quadrinhos, tanto é que até fez uma sondagem para tentar adaptar novamente Batman para o cinema, lembrando daquela versão da década de 1960 da Fox, que eu já comentei aqui no canal também. O problema mesmo é que eles não conseguiriam bancar um grande orçamento sem ter a certeza de retorno de bilheteria, e naquele período existia uma grande incógnita quanto a adaptações. Então eles fizeram o seguinte, um investimento menor em O Monstro do Pântano, pensando que esse filme direcionaria também para projetos futuros, seja para o sucesso ou para o fracasso. Para baratear o custo, você vai ter uma série de efeitos práticos aqui pensados, junto de uma maquiagem não tão boa assim e de um design de produção também bem tosco. Tá longe de ser um desastre, na minha opinião. Você tem que analisar o contexto de um filme B desse período e não dá para ser anacrônico. Não dá para tentar fazer o julgamento comparando com efeitos práticos e efeitos especiais de hoje em dia. É óbvio que atualmente existe o estranhamento e ele parece datado, mas a falta de dinheiro acabou sendo um grande empecilho para a produção, sem dúvida. O cientista Alec, interpretado por Ray Wise, promove um experimento para gerar um híbrido de animal e planta capaz de se adaptar em diferentes situações. Quando Arcane, interpretado por Louis Jordan, monta um plano para controlar o laboratório, um acidente ocorre e Alex se torna o Monstro do Pântano, interpretado por Dick Durock. Esse longa de 1982 está completamente envolvido no cenário de terror que dominava nesse período, então até me lembra muito Sexta-feira 13, não só pela trilha sonora, que é assinada pelo Manfredini, mas também por toda a tensão gerada naquele pântano, que você sabe que algo muito ruim vai acontecer em pouco tempo. Existe nudez, existe uma série de ataques que também chamam a atenção por conta desse teor mais brega, mas um outro alinhamento que eu faço é com os filmes de terror da Universal, especialmente aquela era de monstros dos anos 50, quando a história não interessava muito. O que interessava de fato era a presença do monstro e como os personagens se adaptariam a uma determinada situação. Ou seja, os diálogos nunca foram a prioridade. Até pela precariedade na maquiagem também, o filme toma o caminho de mirar na diversão e no brega ao mostrar como o monstro passa a se interessar pela proteção de Alice, que é interpretada por Adrienne Barbeau. Muitas coisas mencionadas na introdução, como o grupo paramilitar e a CIA, acabam sendo usadas apenas para reforçar um argumento e são abandonadas durante a rodagem do filme. Lembra muito, aliás, esse filme lembra muito séries de ficção científica dos anos 50, anos 60, exibidas na TV dos Estados Unidos, quando você tem uma transição diferente, objetos de interesse, cortes abruptos que na TV te direciona, claro, que para o intervalo comercial, e que para esse filme especificamente acaba já te trazendo uma realidade completamente diferente, seja do cenário do pântano ou no caso da perseguição que existe e o cuidado com a vida da Alice. O grande problema é que o Monstro do Pântano tem uma grande dificuldade de realmente gerar algum tipo de rivalidade do monstro com Arcane. O filme abusa também da repetição para mostrar os planos do grupo paramilitar e acaba se contentando muito mais com a figura de Alice. Na minha opinião, a introdução do filme, que se passa no laboratório, mostrando o plano, o contexto, ela é bem inferior ao final do filme. Então, pelo menos na sequência final, existe algum comprometimento do Wes Craven. Parece que ele diz assim, ok, eu tenho que cuidar desse personagem, eu tenho que tornar esse personagem também mais atrativo para o público. A dualidade humano e monstro gera boas cenas caso você não foque a sua atenção apenas na caracterização, já que o Vale da Estranheza existe. A real discussão é que, apesar da mudança, o monstro ainda mantém um raciocínio e se comunica fazendo a plena distinção do bem com o mal. O que é no mínimo curioso, porque mesmo com essa base de terror oitentista, o monstro, ele não te passa medo, ele não te cria um sentimento de tensão, muito pelo contrário, ele muitas vezes vai gerar um segmento engraçado que você poderia colocar muito bem como um segmento de comédia em um filme de um monstro. Então esse estranhamento, na minha opinião, é constante. E aí vem a pergunta-chave.
Esse longa é um longa que o Wes Craven estava se divertindo ou ele estava completamente sem inspiração? Até pela falta de dinheiro que você nota no primeiro minuto, eu vou me alinhar muito mais com a interpretação do Wes Craven se divertindo. Você tem um monstro à solta no pântano, a Alice correndo para fugir desse grupo paramilitar que, por sua vez, tem objetivos misteriosos. Para o monstro do pântano, eu dou nota 5. Eu realmente não consigo ver nesse filme um desastre total, um dos piores filmes do começo dos anos 80. Você tem que colocar no contexto de um filme B tradicional do período. E se quiser continuar ainda, você tem a sequência de 1989, que talvez eu faça crítica, mas eu recomendaria porque o tipo de abordagem é completamente diferente. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!